Da amada igreja, capaz do Senhor. Amém. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 6 até o 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de número 6 até o versículo de número 14. Todos acharam? Amém. Diz assim a santa palavra de Deus: nenhum homem vos engane com palavras vãs, pois por causa das coisas já mencionadas vem o furor de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não vos torneis coparticipantes deles, pois outrora éreis em escuridão, mas agora sois luz com o Senhor. Prossegui andando como filhos da luz. Pois os frutos da luz consistem em toda sorte de bondade e justiça e verdade. Persistam em certificar-vos do que é aceitável para o Senhor. E cessai de compartilhar com eles. Outra, na tradução mais tradicional, diz assim: não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Porque as coisas que eles realizam em secreto são vergonhosas até mesmo para relatar ou até mencionar é torpe. Ora, todas essas coisas que estão sendo repreendidas são tornadas manifestas pela luz, pois tudo que está sendo manifestado é luz. Por isso ele diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Poderia sentar em nome de Jesus? Meus queridos e amados irmãos, como o pastor disse aqui, nós estamos em 2 ou 3 reunidos, mas nós temos que pregar como se nós estivéssemos pregando para cadeiras cheias de pessoas, porque há uma congregação invisível aqui. E aí, no capítulo 5, versículo 6 de Efésios, Paulo vai dizer o seguinte: nenhum homem vos engane com palavras vãs, pois por causa das coisas já mencionadas vem o furor de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas já mencionadas? No capítulo 4, a partir do versículo 20, Paulo vai dizendo uma série de coisas até o versículo de número 5. Paulo vai citando um catálogo de pecados que havia na igreja de Éfeso. Em Atos 19, a igreja de Éfeso havia se convertido. No início, 12 homens haviam se convertido ao Senhor e sido batizados com o Espírito Santo através da imposição das mãos de Paulo. E outros efésios se converteram largando a feitiçaria, queimando seus livros de magia em praça pública. Isso está no capítulo 19 de Atos. Paulo pregou durante 2 anos na cidade de Éfeso. Isso não é historiador, isso não é Flávio José que falou, é Bíblia. E a Bíblia diz aqui que nenhum homem vos engane com palavras vãs. Desde o tempo de Paulo já havia falsos mestres, já havia enganadores, já havia pessoas, pastor Godoy, que chegavam com uma conversa suave: pode pecar, só um dedinho de vinho, só um dedinho de cerveja, não vai fazer mal não, uma baladinha não faz mal. Vai lá, pode beijar 1, 2, 3, que afinal você é jovem. Pode pecar, porque não tem problema. Orar para quê? Você está falando com um ser que você não vê. Orar para quê? Você nem vê ele, como é que você vai orar? Você lê a Bíblia, você não sabe se foi verdade. Satanás fica jogando coisas, palavras sutis, e muitos têm caído nessas palavras vãs. Pois por causa das coisas já mencionadas, nas quais eu falei, Paulo, no capítulo 4, versículo 20 ao 5, que seria longo aqui mencionar, mas vou citar algumas coisas que Paulo falou: gritaria, blasfêmias, ira, não dá lugar ao diabo. O que mais tem hoje? Crente dando lugar ao diabo. Irmão, pastor, você ouviu o que aconteceu com o irmãozinho fulano de tal? Você ouviu o que aconteceu com o irmão fulano? Você ouviu o que aconteceu com o pastor fulano? Caiu em pecado, né? Quem acusa é Satanás. Tanto que a palavra Satanás significa adversário e acusador.
E tem crente dando brecha para o diabo, fofocando da vida de irmão A, da vida de irmão B, da vida de irmão C, cochichando, falando mal, criticando os irmãos. E aqui Paulo ainda vai dar algumas outras advertências. Pessoas que eram falsas, que furtavam. Hoje nós vemos que tem pastores que furtam o dinheiro do órfão, da viúva. Não vamos generalizar como as pessoas no mundo aí fazem, mas tem igrejas que é absurdo. Campanha de voto de ouro, voto de envelope de prata, voto de envelope de bronze, é voto da Terra Santa, é o óleo do azeite de Israel, que na verdade é o azeite de galo lá que falsificaram, é o sal do Rio Jordão, é a água que jorrou não sei de onde, e por aí vai as campanhas, e as pessoas vão furtando, tirando dinheiro do simples. Deus até opera milagres nessas igrejas por causa que Ele vê que algumas pessoas são simples e têm fé. Mas em muitos casos o diabo engana e pessoas furtam. Mas aqui Paulo fala de uma qualidade de furtar que creio eu que não era na igreja. Era furtar mesmo, de roubar. E também tem casos de roubo, né? Crente que dá, como eu disse ontem, crente que é obreiro dá calote, pastor que dá calote, pastores, obreiros que são desonestos. E aqui Paulo vai dizendo: pois pelas coisas já mencionadas vem a ira de Deus, o furor de Deus, sobre os filhos da desobediência, fornicação, impureza, ganância, jovens hoje que vivem na fornicação, homens casados que vivem na fornicação. Paulo vai dizer em Hebreus 13, versículo 4, que venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque os que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. É muito sério. O lugar onde a gente dorme é sagrado, e a gente tem que respeitar isso, pastor. No versículo 7, portanto não vos torneis coparticipantes deles, pois outrora éreis a escuridão, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós éramos escuridão, já não somos mais escuridão. O Senhor brilha sobre nós. Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. À medida que nós vamos nos aprofundando com Cristo, a palavra vai brilhando em nós. E nós vamos tendo intimidade com o Senhor. Nós falamos com o Senhor por meio da oração. E o Senhor fala conosco por meio da palavra. Como aqui hoje, falava aqui, antes de começar o culto, essa questão de chamar Jesus de você. Para muitos é intimidade. Mas a intimidade é através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. Colocar a boca no pó, Lamentações 4:29, para ver se ainda haja esperança. Porque a pessoa chama Jesus de você, está quase blasfemando contra o Espírito Santo. Chama Jesus de você. Os nossos pais, a nossa mãe, a gente não chama de você. Se chamar de você, leva uma bolachada na cara. Vai chamar Jesus de você. E aqui diz assim: pois os frutos da luz consistem em toda sorte de bondade e justiça e verdade. Sejamos bons, sejamos justos, sejamos verdadeiros, transparentes, sinceros. Porque em alguns lugares, pastor, que a gente vai pregar por aí, as pessoas falam assim: Deus te abençoe, isso é uma bênção. Mas é como se tivesse punhais sendo cravados na pessoa. E eu lembro, eu já tive visões, né? Que iam, não vou dizer quem que é, mas eu tive visões. Quando Deus começou a me dar sonhos proféticos 4 anos atrás, um dom do sonho, eu via pessoas traindo o Senhor. Eu falava assim: pastor, vão te trair, vão te apunhalar, porque eu via assim, assim, assim. E sejamos transparentes,
falavam o seguinte: agora ele não assume mais aqui, agora quem assume aqui somos nós. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz e o pastor está aqui firme e forte. Persistir em certificar-vos do que é agradável ao Senhor, e cessai de compartilhar com eles nas obras infrutíferas das trevas, mas antes até mesmo as repreendei, pois as coisas que eles realizam em secreto são vergonhosas até mesmo para relatar. Heresias, práticas erradas que muitas vezes nós somos compactuantes. Pessoas começam a ensinar heresias e começam a disseminar entre os outros. Heresias, por exemplo, muitos tinham... vou pegar um exemplo de obras infrutuosas das trevas. Tinha aquele radialista, vou citar o nome dele, aquele pregador do rádio, que ele dava aquele grito assim, perdão que eu estou na casa de Deus, sai um pouco. Aquele radialista que gritava assim: fala, Deus, para esse povo se convencer. Porque se converter, ninguém converteu com a pregação dele. E juntou uma turminha que aderiu aos ensinos dele. Cadê ele hoje? Cadê ele? Aí tinha um outro também agora, que agora tem um outro agora, que sempre tira um, aparece outro. Mas esse é mais antigo. É o projeto do Canezinho. Liga no número tal. E começa a falar em língua estranha lá e enganar os outros. E muitos aderem a esse ensino. Falam: nossa, um grande homem de Deus, usado por Deus. Aí vem um outro que começou a ir no rádio a vender cadeira. Encher com as cadeiras que ele comprou, dava para encher um estádio de futebol. E muitas pessoas caem nesse engano e são compactuantes com essas obras das trevas. É só isso? Também não. Com muitos ensinos que muitas vezes aparecem no meio de nós. Como lá em Santa Fé nós enfrentamos, pastor, falsos profetas lá, do reteté, do tal do reteté de Jeová. Gente que ficava sapateando e pulando para a igreja fora, sapateava, parecia o Chaves, o Kiko, a Chiquinha, os canelos de fogo, cuspia na cara dos outros, falsas libertações, falsas curas, a pessoa já levantava sendo membro, e não podemos compactuar, tanto que o pastor teve que tomar medidas rígidas, e a gente sabe o que ocorreu. Enfrentamos esses falsos profetas e continuaremos enfrentando, porque nosso dever, como Paulo diz em Filipenses, abra rapidamente, porque o tempo já está voando aqui, Filipenses 1:16, estes últimos estão propalando o Cristo por amor. Vou ler a partir do 15. É verdade que alguns estão pregando o Cristo por inveja e rivalidade, mas outros também por boa vontade. Estes últimos estão propagando o Cristo por amor, pois sabem que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Muitos estão pregando o Cristo por ganância. Muitos estão pregando o Cristo por rivalidade. A minha igreja é melhor que a sua. A minha doutrina é melhor que a sua, porque a minha vai ser arrebatada, a sua não. Aí a outra já fala assim: não existe arrebatamento. Nós vamos passar pela tribulação, o seu ensino é falso. Aí uma fala assim: o meu batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A outra já fala assim: não, o meu batismo é em nome de Jesus, o seu é que está errado, que o seu é em nome de 3 deuses, o meu é em nome de um. Aí entre os que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também tem uma briga, porque uns falam assim: vamos batizar em tanque batismal, o outro fala assim: não, o batismo serve na água corrente. É uma briga, e pregando o Evangelho por disputa. Quem tem mais poder, quem tem mais dons, quem tem mais unção. Mas nós não aprendemos assim. A palavra nos manda amar uns aos outros, amarmos, suportarmos os fracos na fé, sofremos de boa vontade aqueles que pregam o Evangelho desordenadamente. Claro, a palavra diz: depois de 2 ou 3 advertências, lança-o fora, porque está pervertido e peca já cauterizado.
mas não podemos compactuar com as obras das trevas. Não é só somente na questão dos pecados, não é só somente na questão de pecados, qualquer tipo de pecado moral, mas também na questão das heresias, na questão de falsos ensinos. Não podemos ser compactuantes, porque até mencionar determinados ensinos é torpe, é vergonhoso. É vergonhoso, por exemplo, mencionar que um pastor vende uma semente de feijão por R$1.000 dizendo que cura coronavírus. É vergonhoso isso. É vergonhoso muitos vendendo o evangelho, pregando uma prosperidade barata, uma graça barata, pregando o seguinte, pastor Godoy: se eu estou uma vez salvo, eu posso viver em pecado. É a chamada hipergraça. Se eu sou salvo uma vez, eu posso viver em pecado, porque eu estou salvo, né? Obedecer para quê? É vergonhoso mencionar isso. É vergonhoso também mencionar que tem irmãos que falam assim: qualquer coisa, se der um espirro, perdeu a salvação. Se fizer isso, ai meu Deus não se agrada. Se fizer isso, ai meu Deus, é pecado. A palavra diz em Eclesiastes capítulo 7: não sejas justo demasiadamente. Eclesiastes capítulo 7, eu já vou terminar a mensagem, porque deu uma mensagem aqui mesmo. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes 7:16. Não fiques justo demais, nem te mostres excessivamente sábio. Porque devias causar a ti mesmo a desolação? Não sejas iníquo demais, nem te tornes estulto. Porque devias morrer, sendo que não é o teu tempo? Melhores é segurares um, mas tampouco retires a tua mão do outro. Pois quem teme a Deus sairá com todos eles. Seja moderado, não seja santarrão, mas também não seja depravado. Saiba temperar as coisas com sal. Saiba salgar. Saiba ser moderado. Versículo 13 e 14. Ora, todas as coisas que estão sendo repreendidas são tornadas manifestas pela luz. Pois tudo que está sendo manifestado é luz. Tem momentos que tudo que é pecado vem à tona. Tudo que é pecado. Hoje ainda há tabus no púlpito. Tem coisas que a gente não pode pregar. Tem coisas, ministérios que a gente é proibido de pregar certas coisas. Não prega contra o pecado do meu ministério aqui não. Não prega não. Parece que a gente controla o Espírito Santo. Parece que a gente é controlador do Espírito Santo. A gente dá ordem no Espírito Santo. Isso é blasfemar contra Ele também. É dar ordem nele como se Ele fosse nosso serviçal. A palavra diz em 2 Coríntios 3,17 que, ora, o Senhor é Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. É o que? A liberdade para pregar? Para pecar? Não, é para falar da palavra. João 4,24, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esse culto aqui esta noite não pode ser um funeral, mas deve ser um culto vivo de ação de graças. Porque nós não viemos da nossa casa resmungando, nós não viemos nos arrastando, pensando assim: ah meu Deus, eu vou ter que ir lá por obrigação. Não! Romanos 12:1 diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Culto racional, culto da razão, pensamento. Não é ficar pulando aqui, rodopiando, parecendo um centro de macumba. Não, é um culto que todo mundo entenda a mensagem, que todo mundo entenda a palavra, que todo mundo seja edificado. Eu sou contra o dom de línguas? Não. Eu sou contra a profecia? Não. Mas tem pessoas que exageram, tem pessoas que são mirabolantes. Por isso ele diz: desperta, ó tu que dormes, e surge dentre os mortos, e Cristo brilhará sobre ti. É tempo da igreja despertar. É tempo da gente acordar do sono. Paulo diz em Romanos 14 ou 15, que já é tempo de despertarmos do sono. Acho que é Romanos 12 ou 13, do 12 ao 14 ou 15.
que é tempo de despertarmos o sono, que a salvação está mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a fé. O senhor aceitou Jesus faz quantos anos? 20 e pouco. Pastor Genô, eu creio que uns 40. Um pouco mais. Né, pastor? Uns 40 e poucos anos. Olha aí. Olha, até mais. No tempo do pastor Genô, ele não via coisa que hoje ele vê. Os tempos, os sinais estão se multiplicando cada vez mais. Jesus está voltando. E é tempo de nós despertarmos. É tempo de nós despertarmos, dobrarmos nossos joelhos, falarmos mais com Deus, lermos mais sua palavra, buscarmos mais intimidade com Deus, porque Jesus está voltando. E aquele dia a trombeta vai soar e eu quero subir, eu não quero ficar aqui não. Amém? Termina a palavra em nome de Jesus aqui, agradeço a rica oportunidade e passo a palavra para o pastor Godoy.